Bom dia, gente. Que alegria. Vem, Silvana. Obrigado pelo privilégio de compartilhar hoje. Que bom estar com vocês, conhecer vocês. A gente chegou 2 semanas atrás no Brasil, da Bolívia. Nós moramos lá, tem 34 anos. Trabalhamos com universitários primeiro, depois agora treinando missionários e pastores para a obra. Silvana é de Belo Horizonte, conheci ela aqui. E sexta-feira conhecemos o Timóteo, aí lá dentro ainda, né? Mas também o ano passado conhecemos o Alex e a família, e vocês também como parte dessa família que eles têm. Que lindo, que privilégio. Obrigado pela alegria de louvar a Deus junto com vocês. Depois Silvana vai melhorar minha mensagem ou complementar minha mensagem, tá bom? Obrigado. Nesse horário na Bolívia estão se reunindo já estão se reunindo nossa congregação, nossa comunidade lá. Temos uma comunidade um pouquinho maior que essa, não? É bem parecida. E tem mais crianças. Os jovens lá, casais, não estão perdendo tempo, estão tendo filho tras filho, 12 crianças, meninas pequenas, graças a Deus, irmãos. Mas a gente mora em La Paz, a capital de país mais alta do mundo, né? 4.000 metros de altitude. A gente mora lá, com montanhas não verdes como essas, são montanhas desérticas. É difícil crescer uma árvore lá, mas tem neve no topo das montanhas o ano inteiro. Venham conhecer lá, venham. Já recebemos irmãos de outras igrejas daqui nos visitando lá para fazer missão, para conhecer um pouco, para fazer turismo também. Formem um grupo e venham. Estamos esperando vocês lá. Irmãos, vamos compartilhar a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, a gente pôde louvar a Ti e a gente dispôs nosso ser para Te cantar, para Te reconhecer, nosso leão, nosso rei. Mas agora dispomos também nosso coração para escutar Tua voz, Tua palavra. Senhor, me ajuda, nos ajuda a todos ser alimentados, ser recebidos por Ti na Tua palavra. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poderiam abrir suas Bíblias em Lucas 15, eu vou ficar nesse texto durante essa mensagem e quero começar falando que existem perdas que são irreparáveis. Por exemplo, tá bem escondido isso que vou falar, mas daqui a 50 anos, mais ou menos, não vai ter mais petróleo no mundo. Todas as fontes principais de petróleo estão se acabando, já foram descobertas e o consumo aumentou tremendamente, né? Então, talvez eu não vou estar vivo mais, se Jesus não voltar, né? Mas tem que pensar o que vai fazer no futuro com respeito a com que energia vamos andar, né? Também uma perda irreparável é a mata amazônica, a selva da Amazônia, né? Tem uma destruição sistemática, constante desse pulmão do mundo.
que é a Amazônia, né? E não tem retorno. Em muitos casos já não dá para reconstruir. Foram derrubados milhares de árvores que tinham 100 anos, 200 anos, né? E tem coisas que se perdem e não tem como recuperar. Mas tem perdas que sim podem ser encontrar de novo, podem se achar. Esta mensagem trata sobre essas perdas que sim podem se encontrar de novo. No Evangelho de Lucas 15, Jesus fala de 3 parábolas sobre perdidos e achados. Fala de ovelha, fala de moeda, fala de filho, né? Por que Jesus falou essas 3 parábolas juntas, né? Que relação tem uma com a outra? E que continuidade tem nesse capítulo de uma história para outra, né? Por que Jesus conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido? O que ele quer mostrar? O que ele quer ensinar para os fariseus que já estavam perseguindo ele, querendo pegar no pé dele? E também o que ele quer falar aos discípulos que estão sendo treinados por ele? Vamos ver o que ele faz, o que ele diz, por que ele conta essas 3 histórias, né? Sabem por quê? É porque estava espalhada uma murmuração, uma fofoca, uma fala maldosa em contra de Jesus, promovida pelos líderes religiosos. E o que eles falavam? Jesus anda com pecadores. Essa era a fofoca, essa era a murmuração, né? E se repetia por todo lado. Eu li os capítulos anteriores de Lucas 15, tem várias vezes que eles já estão falando disso. Esse cara só anda com gente ruim, só anda com gente de má fama. Isso era criticado porque andava com pecadores. Não somente recebia pecadores, mas também comia com eles. Aí estava incomodando muito, né, Jesus. Quem eram esses seus amigos? Os amigos de Jesus eram pescadores, cobradores de impostos, publicanos, ou seja, ex-ladrões, ex-enfermos, leprosos, prostitutas, né? Homens e mulheres que tinham sido curados de espíritos malignos. Esses eram os acompanhantes de Jesus. Jesus atraía esse tipo de gente. Jesus tinha um dom de atração, de cativar esse tipo de gente, porque esse tipo de gente encontrava acolhida com ele e encontrava libertação também. Obrigado. Muito bom essa aguinha. Então, Jesus encara essas críticas contra ele com 3 narrações inteligentíssimas. Tá? Tem mensagem para todos. Tem mensagem até para você e para mim nessas 3 parábolas. Tem mensagem para os fariseus, tem mensagem para os discípulos e tem mensagem para a multidão. Olha como que ele vai atuar com os fariseus. Ele é amoroso, mas é firme com eles. Com os discípulos, ele está treinando eles, está preparando eles para o futuro. E tem também a multidão que vai receber uma revelação especial da identidade de Deus nessas parábolas. Tá? As parábolas, imagino que vocês sabem o que são as parábolas. São
histórias, pequenas histórias tiradas da vida cotidiana para servir como espelho para as pessoas, para confrontar as pessoas com verdades simples, mas profundas. Jesus tinha uma capacidade de inventar esse tipo de histórias que ninguém mais teve. A gente tenta, mas ele tinha uma sabedoria superior e ele inventava pequenas histórias, né? Seu público era gente comum, então usava ovelha, usava moeda, usava filho, né, para falar as coisas para eles. Como Jesus ensina este capítulo? Eu quero que vocês ponham atenção numa frase que ele repete: alegrem-se comigo, pois encontrei o que estava perdido. Essa frasezinha a gente vai repetir também. Alegrem-se comigo, pois encontrei o que estava perdido. Muito bem, vamos ler Lucas 15, 1 a 10 primeiro. Ovelha, moeda e filho. Todos os publicanos pecadores, fala aí, né? Versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos colocar nome em cada uma dessas parábolas na personagem principal. Vamos pôr o nome de Davi, ao pastor de ovelhas. O rei Davi era pastor de ovelhas, né? Na primeira parábola, Davi possui 100 ovelhas. Um número considerável de ovelhas. Imagina aqui 10, 20, 30, 100 ovelhinhas, né? De repente, uma delas some, desaparece, não vê mais. Ele protege as 99 e vai atrás até encontrá-la. Ele está tão feliz em encontrá-la que pega ela, coloca ela no ombro, né? Talvez era uma ovelha inexperiente, pequena ainda, né? Coloca ela no ombro e volta para casa. Volta para casa e ele reúne as pessoas para contar, porque ele estava muito alegre. A alegria vinha de ter encontrado a ovelhinha dele. Valeu a pena arriscar, deixar as 99
para ir atrás dessa extraviada. Né? Uma ovelha tinha um valor econômico, mas também tinha um carinho por ela, o pastor. Né? Por isso que vai arriscando atrás dela. E aqui entram as mulheres, né? Vamos colocar o nome de Joana. Na segunda parábola, a mulher, ela tinha guardado 10 moedas de prata. Cada moeda correspondia a um valor mais ou menos de 100 a 150 reais. Cada moedinha. Só que uma das moedas, sem perceber, desaparece. Já era de noite, então Joana acende as luzes, pega a vassoura e varre a casa toda, tomando atenção em cada cantinho, né, para ver se achava. E ela vai cautelosamente. Quando encontra a moeda, ela fica muito alegre, né? As mulheres são boas para isso, né? Reúne as vizinhas, as parentes e quer compartilhar com elas. O que aconteceu? Depois vamos ler o texto do filho pródigo, mas a ideia aqui é mais ou menos a seguinte. Vamos pôr o nome de Gerson, no pai de 2 filhos. O mais novo, para surpresa de todos, ele pede a herança, quer ir embora de casa. Desperdiça irresponsavelmente toda a herança e começa a passar fome. O único trabalho que sobra para ele é cuidar de porcos. Ele não pode comer a comida dos porcos, mas pode cuidar dos porcos. O filho perdido cai em si e pensa em voltar para casa para ser um dos empregados. Gerson vê o filho na distância e corre a recebê-lo. Corre, já é mais ou menos velho Gerson, mas não importa. Ele vai, abraça o filho e o beija, né? Então, vejam vocês aqui. A ovelha perdida é comparada com um pecador que se arrepende, né? A moeda perdida é comparada com um pecador que se arrepende. E também o filho perdido encarna a vida de um pecador que, estando longe de casa, decide volver para casa. Vamos repetir a frasezinha que Jesus repete nessas histórias. Alegrem-se comigo, pois encontrei o que estava perdido. Vejo uma progressão nessas parábolas, tá? Animal, dinheiro e filho, tá bom? O primeiro degrau da progressão é a ovelha perdida, é um animal perdido, né? O segundo degrau é a parábola da moeda, né? Contada em 2 versículos. Somente 2 versículos para falar da parábola da moeda. Mas quando chega na parábola do filho perdido, Jesus usa 22 versículos para contar essa história. Era de se esperar que quando chegasse a falar de filho, o clímax ia chegar, né? A parte mais alta da história ia chegar, porque filho mexe com a gente, mexe com o coração da gente, né? Filhos muitas vezes se tornam rebeldes, muitas vezes se endurecem, e em vez de estar servindo a Deus, estão cuidando de porcos. Então, vejam como Jesus desmantela a crítica dos fariseus. Ele descompõe essas críticas. O que era o sentido comum? O que era o mais lógico
Se perdeu uma ovelha, era ir atrás da ovelha. Se perdeu uma moeda em casa, era procurar a ovelha até encontrar. Isso é o mais lógico. Isso é o mais saudável para qualquer pastor, é ir procurar a ovelhinha que perdeu, né? Então, Jesus, sim, buscava pecadores. Ele veio para isso. Ele se relacionava com pessoas de má fama. Ele, como sustentador e criador de todas as coisas, quis fazer isso. Veio para buscar o que estava perdido. Essa é a vocação do Filho de Deus. Ir atrás do pecador, né? Dar vida ao que estava morto. Ele ama o pecador e ama com um amor infinito. Como é que não vai atrás dele? Como é que não vai procurar? É lógico, é o mais... quem é que precisa de médicos? São os que estão doentes, os que estão enfermos. Então, animal, eu considero, né, tem menos valor. Dinheiro mexe mais, né, na gente, se a gente perde dinheiro nessa quantidade. Mas quando chega no filho, já é um valor incalculável. O filho tem um valor infinito, né? Então, essas três situações falam de uma coisa só, né? Os pecadores precisam que Deus os busque, né? Não tem como ficar neutro diante dessa necessidade, ou não tem como ficar inativo diante da realidade dos pecadores. Sem Deus, nem Deus fica, né, alheio a essa realidade, e nem o povo de Deus fica parado, ou não deveria ficar parado. Então, nessa história que vou ler agora, tem um pai de amor, um pai compassivo, e tem um filho pecador, um filho ingrato, rebelde, irresponsável, que se arrepende e volta para casa. Vamos ler. Para mim, essa é a parábola mais linda, mais completa, que revela a essência do caráter de Deus. Essa parábola do filho perdido. Já inspirou muitos livros essa parábola, quadros, né? Diz assim, versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu todo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região e o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu
e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então, irmãos, essas três parábolas vão crescendo em força e em impacto. Os três têm algo que se perdeu. E as três têm alguém que busca. Mas as três parábolas têm um objetivo só: revelar a grandeza, a profundidade da compaixão de Deus Pai, no ato de vir buscar o que estava perdido. Essa é a essência da missão de Deus. Vir buscar o que estava perdido. É a mesma missão que delegou para seus seguidores, para seu povo. Então, alegrem-se comigo, pois encontrei o que estava perdido. Vou fazer junto com Silvano algumas conclusões. Primeiro, eu falei no meio da mensagem que ele fala para os fariseus. Jesus fala as parábolas para os fariseus e fala com amor e com firmeza. Quem precisa de médico? Não são os sãos. Quem precisa de Deus é aquele que abandonou a casa, que foi embora de casa, que foi irresponsável e rebelde. Aquele que tem a doença do pecado, o pior câncer que tem é o pecado, esse precisa. Os fariseus não entendiam isso, não queriam entender, né? Vocês estão me criticando, em outras palavras, está falando Jesus, vocês estão me criticando, mas são eles os que precisam mais. Esses que estão longe de Deus. Também Jesus fala para os discípulos que ele está treinando.
pecadores tinham prioridade na agenda de Jesus. Ele deu a vida por eles. Ele veio para dar a vida por eles. Oi, gente, lembra você, cada um de vocês, como é que chegaram ao conhecimento de Jesus? Alguém falou com você. Alguém deu prioridade a falar com você. Irmãos, quando eu cheguei no Brasil, não conhecia Jesus, nunca vi uma igreja evangélica na Bolívia. Eu cheguei com um profundo vazio interior. Um tio meu me deu um Novo Testamento e me fez prometer para ele que eu iria ler o Novo Testamento. Eu comecei a ler o Evangelho de João e ao mesmo tempo eu conheci irmãos cristãos na universidade. Eles me ajudaram a entender, eles foram usados por Deus. Eles tinham como prioridade da vida deles compartilhar a fé que eles tinham em Jesus na universidade, na Aliança Bíblica Universitária, que eu fui parte. E depois eles mandaram eu para a Bolívia para começar a Aliança Bíblica Universitária, na Bolívia. Então, entende? E os dois que primeiro se aproximaram de mim para estudar a Bíblia comigo eram de Taiwan. Os dois compartilharam. Quem compartilhou com você? Alguém compartilhou com você. Agora a minha pergunta é, com quem você vai compartilhar? Deus poderia instalar uns alto-falantes no céu, né? E com um microfone perfeito gritar do céu a mensagem. Mas não, Ele quer usar você para chegar nos outros. Igual usou alguém para chegar na sua vida. Né? Jesus estava preparando os discípulos para o que eles iriam enfrentar depois. Né? Eu estou ajudando a andar nos primeiros passos da fé a 2 homens na Bolívia. Um deles chama Ernesto. E esse homem é bem comportado, bem correto, trabalhador, não tem vício, nunca teve vícios, né? Mas não tinha relacionamento com o pai. Estava em casa, mas estava longe do pai. Ele começou a sentir falta e realmente conhecer a Deus. E agora ele está lá na igreja. Está tocando no grupo de louvor. Muito bom, guitarrista. Tinha tudo em casa, mas não tinha comunhão com o pai. O outro chama Jaime, o outro jovem que estou ajudando agora. Ele foi irresponsável, foi embora. Ficou viciado em drogas. Consumiu tanta droga que a mente dele foi afetada. Ele se prostituiu e viveu uma vida dissoluta. Mas recentemente quis deixar o pecado, quis voltar a Deus. Arrependido. Ele é como esse filho novo, mais novo, né? Foi restaurada a identidade dele. Quando foi recebido pelo pai, um anel colocaram nele, né? E um sapato. Deu dignidade. Esse jovem Jaime agora tem outra realidade. Não? Então, quanto da missão da igreja está concentrada em buscar os perdidos, os pecadores? Quanto do que vocês fazem aqui nesse lugar está nessa direção de dar vida ao que está morto? Por que tendemos a girar em torno de nós somente, né?
que grau de prioridade tem aquele que não conhece a Deus na agenda da igreja? Não? A nossa paixão e a nossa entrega é semelhante à do Pai? Eu acho que se a gente desse o valor que corresponde a essa grande salvação que Jesus nos deu, a gente teria mais vontade, mais iniciativa de ir e buscar o que está perdido. Irmãos, esse ano vamos celebrar 500 anos da Reforma Protestante. Não sei se vocês estão por dentro disso, mas para o povo evangélico é uma data histórica. O que mudou depois da Reforma Protestante? Mudou o mundo inteiro. A Reforma Protestante feita na Europa atingiu nações inteiras, milhões de pessoas. Né? Antes era uma igreja só, a Igreja Católica. Depois começou a Igreja Protestante, a Igreja Evangélica. Mas o que tinha no fundo esse movimento da Reforma Protestante? No fundo, o que eles fizeram, e nós estamos querendo fazer também, era procurar o pecador sem Cristo. Porque a Igreja Católica fez uma estrutura, uma forma que as pessoas a maioria delas não chegam a uma relação pessoal com Jesus. Né? O protestante, o evangélico, enfatiza isso. Tem que nascer de novo. E isso que deu muita vida, muita energia para as missões dentro do povo evangélico, dentro da Reforma Protestante. Irmãos, também essas parábolas falam à multidão e revelam o caráter de Deus. E eu vou falar sobre isso. Né? Então vamos lembrar um pouquinho. Jesus falou para os fariseus, quando ele colocou o exemplo dos filhos, eu acho que ele estava dando uma indireta, assim, bem direta, para os fariseus, porque eram eles os que estavam preocupados com isso, né? E ele também tinha os seus discípulos aí, falou para eles também, deu uma mensagem para eles, dizendo, olha, essa é a prioridade do reino, é buscar o perdido, é isso que eu quero que vocês façam, né? Mas também vamos lembrar que tinha muita gente por aí, né? Talvez pessoas que estavam meio por fora do probleminha ali entre fariseus e Jesus, né? A questão de, esse aí está andando com pecadores, tudo. Essa gente talvez não estava nem percebendo esse tipo de conflito. Então, qual foi a mensagem que ele deu para todo mundo, povo em geral, ao contar essa história, né? Eu creio que o que mais marcou essas pessoas foi a figura do pai. Nessa parábola, Jesus usa muitas vezes a palavra pai. E repete pai, e pai, e pai. Né? E ele está aqui dando uma visão, um retrato de como é esse pai. E tem alguns aspectos que me chamam a atenção. Em primeiro lugar, ele fala de um pai que é justo. Ele começa contando a história, né? E no versículo 12, ele conta que o mais novo chega para o pai e fala com ele, eu quero a parte da minha herança. E isso é muito triste, porque uma herança você recebe quando? Com a morte. Então, se você pensa mais um pouquinho, eu penso assim, puxa vida, esse pai recebeu essa mensagem assim, pai, não me importa se você está vivo ou está morto, o que eu quero é minha parte
do material, eu quero minha herança, né? Mas diz que o texto que o pai chama os 2 filhos e reparte entre eles a herança. Isso não foi até pouco tempo atrás que eu percebi esse pequeno detalhe, talvez outras pessoas já tinham percebido, né? Mas diz que, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Então, a gente encontra aí que era um pai justo. Um foi o que pediu, mas ele chamou, vem cá vocês 2, olha, ele está pedindo, eu vou dar para ele, mas eu estou te dando também a sua parte, né? Então, uma primeira característica desse pai e do estilo de paternidade do nosso Deus é essa justiça, é como dizer assim, eu dou a mesma porção para cada um dos meus filhos, eu não faço diferença, eu sou o mesmo, eu dou o mesmo, eu ofereço o mesmo a cada um dos meus filhos. Então, nessa parábola a gente conhece um pai que é justo. Mas não fica só nisso. É um pai justo, mas é também um pai misericordioso. E isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, porque muitas vezes, para ser justos, a gente perde um pouquinho da compaixão. Aí vai para um extremo, né? E às vezes, por ser compassivos, a gente perde a justiça. Porque, ai, coitadinho, né? Ah, deixa para lá, vão, né? Mas esse pai de que fala a parábola aqui é um pai justo e misericordioso. No versículo 20, diz que quando o filho estava ainda longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Olha que quadro mais bonito, né? Agora, eu visualizo essa cena, né? Não sei se vocês conseguem fazer isso também. O pai estava ali, esperando. Eu me lembro quando era pequena, que a gente esperava a minha mãe chegar do trabalho. Era assim, a melhor hora do dia, né? Aí a gente sentava assim na rua, sentava no portão, né? E ficava lá. Chegava um ônibus lá embaixo, a gente olhava assim, mamãe vinha. Até ver ela, né, e reconhecê-la, uns 2 quarteirões assim para baixo. Eu imagino esse pai nessa posição, esperando. Será que é hoje? Será que hoje meu filho volta? Será que ele vai voltar? Será que ele está vivo? E ali, dia após dia, esperando. Então, nesse dia, ele olhou e ainda estava longe, né? Ele viu de longe e diz que ele, cheio de compaixão, movido pela compaixão. Agora, por que essa compaixão? Ele viu algo que causou, que moveu a compaixão, né? E o que ele viu? Ele viu lá longe, falou, aquele é meu filho, mas meu filho vem maltrapilho, meu filho está vindo descalço, meu filho está vindo magro. E movido pela compaixão, ele corre. Um velhinho, talvez, né? A gente imagina, talvez, já com certa dificuldade, mas ele corre para encontrar esse filho. E não só corre, diz que o abraça e o beija. Vocês já abraçaram e beijaram alguém que já tem muitos dias que não toma banho? Não é uma coisa muito agradável, não, viu? E se a roupa está assim, suja? A gente não sabe quantos dias ele andou, mas ele não tinha dinheiro. E sabemos que não tinha transporte, né?
Então ele andou. Então como que ele chegou até a casa do pai? Em que estado? Se ele cuidava de porcos? Nós temos um amigo aqui de Viçosa que ele contava que nos primeiros anos da universidade dele, ele conseguiu o trabalho de lavar os currais lá da Universidade de Viçosa. Aí que terminava o dia, ele ia para casa, tomava banho, tomava, para ir namorar. E ele sentia assim, ó, e o cheiro não saía. Então, vocês imaginam esse jovem que trabalhou cuidando dos porcos, viajou muitos dias e está chegando em casa, naquele estado. E o pai o abraçou e o beijou. O pai o recebeu já não como juiz justo, mas como pai misericordioso. Essa figura retrata também o nosso Pai Celeste, como Ele nos recebe. Essa compaixão que nos abraça e nos recebe, nos beija, demonstra o amor, o afeto, o carinho, apesar de como estamos. Esse é o Pai amoroso. Mas não fica também só nisso. A gente vai encontrar aqui também um pai que restaura. Porque tá bom, ele podia receber, né? Ah, meu filho chegou e tal, demonstrar o carinho, mas terminar aí. Voltou para casa, que bom. Mas não. Ele completa a obra, né? O que ele faz com a restauração. Versículo 22 diz, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Então, aquele que chegou maltrapilho, descalço, magro, fedendo, é recebido com amor, mas também é restaurado. Eu gosto de pensar nessa figura da restauração, quem trabalha com móveis, né, restaurando coisas, ou uma pintura, ou um lugar, sabe disso. Que o resultado final é muito melhor do que o inicial, né? Você pega um móvel velho, meio despencando lá, lixa, não sei o que faz, né? Passa uns produtos lá e conserta e tudo. O resultado final é uma maravilha. Você olha assim e fala, nossa, mas está melhor do que novo, né? Essa é a figura da restauração. E é isso que o pai faz com esse filho, né? Ele recebe esse filho, o abraça, ele não manda ele tomar banho primeiro, né? Ele não manda, vai lá, troca de roupa, toma um banho, depois a gente conversa. Não, ele o recebe, abraça, beija. E imediatamente ele fala, traz aí um vestido, traz roupa, traz sapatos, traz anel. Ô pai, eu não sou digno, não sei o que. O pai não está querendo nem escutar. Ele já sabe que esse filho está arrependido, né? Mas se preocupa da restauração. Ele faz com esse filho, cobre esse filho de dignidade. Aquela roupa suja, rasgada, cheirando a chiqueiro, é substituída por uma roupa nova, limpa, né? Ele coloca um anel nos dedos. Agora, eu acho que esse anel aí não é só uma questão de estética. Ele vai ficar bonitinho com um anel. Não, é o anel da família, é o anel que dá como que fala? Pertenência? Pertencimento, né? Que dá o sentido de pertencer. Ele está falando, você é meu filho, está aqui, coloca no seu dedo. E coloca sandálias. Talvez na cultura da época,
ele está falando, então, você não é um escravo, você não é um mendigo, você tem dignidade, você é meu filho, então você não anda descalço. Então, esse pai é um pai justo, esse é um pai misericordioso, amoroso, e é um pai que restaura. Eu estava pensando nesse assunto desse pai, e estava pensando que a gente tem muita dificuldade, às vezes, com a questão da paternidade. Alguns de nós, talvez, tiveram boas e felizes experiências com relação à sua filiação, né? Mas esse é um assunto em que somos muito feridos, sem precisar julgar, mas só identificando as situações, né? O conceito, a figura, a vivência que tivemos de pai, às vezes não coincide com essa figura do pai. Um pai justo, puxa vida, eu acho que ninguém aqui pode falar, meu pai era justo. Bom, a gente fala, às vezes, mais pelo carinho, pelo amor que nos une, né? Mas, na verdade, eles foram injustos em muitas ou algumas situações. É difícil pensar em uma pessoa justa, né? Meu pai me amava, sim, ele me amava, mas talvez ele não foi tão expressivo, não expressou ou não demonstrou tanto esse amor. Então, um pai amoroso, para alguns, pode significar assim, uma coisa muito distante, que não vivemos isso. Eu não sei aqui, eu estou fora do país muito tempo, né? Mas no contexto boliviano, a figura do pai muitas vezes está relacionada à violência. Então é uma área muito sofrida. É relacionada assim também com a ausência, né? Às vezes a ausência emocional e muitas vezes a ausência física mesmo. E um pai restaurador, bom, temos pais bons, mas sempre, né, somos humanos. Então, às vezes é difícil aceitar e tomar como posse, né, desse pai justo, misericordioso e restaurador. E precisamos aprender a ser filhos de novo, né? Então eu passo a pensar naqueles 2 filhos, por exemplo. E aí já pensando, já não na multidão lá, mas pensando para nós. O que nós podemos aprender dessa parábola, né? São 2 filhos e às vezes a gente fala assim, a história do filho perdido, do filho pródigo. Mas na verdade, se a gente vê bem, são 2 filhos perdidos, né? Os 2 não tinham relacionamento com o pai. Os 2 estavam perdidos. Um saiu de casa, rejeitou a paternidade, não quer o pai dirigindo a vida dele. Estou cansado de ter que render contas, né? Eu quero minha vida, eu quero viver minha vida, e saiu. Se perdeu por aí, como dizemos, né? Fez muita coisa errada. Gastou dinheiro, viveu de forma dissoluta, né? Mas também tem um outro filho que ficou em casa, mas se a gente começa a olhar bem o tipo de relação que ele tem, eita, filho amargado, né? Cheio de amargura. Quando ele chega assim, que é isso? O que está acontecendo aí? Tem festa? Ele se surpreende. E não quer entrar, não. Dá para perceber aí as dinâmicas emocionais, né? Aí eu não chego, não entro, né? E pergunta, o que está acontecendo aí? Ah, seu pai, ele está dando uma festa. Festa? Mas por que a festa? Ah, é porque seu irmão voltou. Por isso ele está dando uma festa. Ah, mas que raiva que ele sentiu nessa hora, né?
ele ficou indignado. E eu escutei uma explicação dessa palavra indignado que nunca tinha pensado antes. Ele perdeu a dignidade nesse momento. Ele ficou com tanta raiva que ele esqueceu todo o bonzinho que ele era. Ele falou, mas não é justo. Como que meu pai vai fazer isso com esse filho lá dele? Vocês repararam que ele não fala, esse meu irmão voltou. Não, ele fala, esse seu filho. É igual marido e mulher, né? Quando o filho faz coisa errada, é esse seu filho aí. Não é dos dois mais não. Mas então esse irmão, ele chega cheio de amargura, de ciúme, né? E não entra. E como ele não entra, o pai sai. O pai continua procurando esse filho também. O pai não sai só para o filho que foi longe, desapareceu, não. Ele sai à procura desse filho mais velho também. E isso é uma coisa muito bonita, né? Ele sai e fala, meu filho, o que está acontecendo? Ah, o que é isso? Eu estou aqui esses anos todos, eu trabalho igual um escravo. É isso que ele fala. E eu nunca recebi nada do Senhor, né? No meu tempo a gente falava para o pai, é Senhor, né? Não sei como que é agora. Agora, ele estava falando a verdade? A gente viu aqui que o pai chamou-lhes e lhes deu a parte que correspondia. E ele fala, eu nunca recebi nada. Ele não só tinha recebido a parte que correspondia, como ele continuava morando ali às custas do pai, né? Então era até mais, né? Acho que a parte dele estava lá direitinho, sem gastar nada. Mas ele tem essa atitude em contra do pai, né? Você nunca me deu nada. E esse pai, eu acho assim que ele põe a mão nas costas dele, dá um abraço e fala, meu filho, tudo que eu tenho é seu. E aí eu fico pensando em certos filhos, incluindo a mim mesma, né? Que nunca saímos de casa. Eu poderia ser considerada uma que nunca saiu de casa, nos termos da parábola. Eu nasci numa família evangélica, nunca me desviei assim de ir para o mundão, de fazer isso e aquilo, que depois ter um testemunho para contar, assim, que eu era isso, eu era aquilo, e depois eu me converti. Não, eu ficava assim até meio sem graça, né? Eu não tenho nenhum testemunho emocionante para contar. Eu sempre conhecia o Senhor e fui crescendo nesse caminho, né? Mas eu poderia facilmente me identificar com esse filho mais velho. Esse filho mais velho, ele também se considerava um escravo do pai. Ele não se considerava filho. Parece que essa é uma atitude comum. Porque quando o filho mais novo quis voltar, o que ele pensou? Ah, eu não sou digno, então eu vou e vou ser empregado do meu pai, né? E eu acho que muitas vezes, estando nas igrejas, a gente tem essa atitude de empregado e não de filho. Ó Deus, eu faço tudo certinho, tem anos que eu estou trabalhando para o Senhor. Eu prego, eu oro, eu dou o dízimo, a oferta, eu ajudo quem está em necessidade, eu falo de Jesus aos outros, mas como empregado, com um sentir mais de empregado do que de filho. Como que é ser filho? Ser filho é ter confiança, é ter intimidade, é sentir o amor do Pai. E às vezes a gente está dentro da igreja e não percebe, não sente, não vive como filhos, né? Vive como empregado. E esses dois filhos tinham, por um momento, o filho mais novo e depois o filho mais velho, tinha essa atitude de ser empregado, né? O mais velho até fala, é escravo, como que nem recebo nada, né? E quando eu volto a pensar nesse aspecto da paternidade,
eu penso que muitas vezes a gente não aprendeu ainda a viver em casa como filhos, desfrutando do Pai, sendo filhos. Como que é ser filhos? Bom, eu estou na casa da minha mãe, né? Eu estou fora de casa já há 34 anos. Cada vez que eu volto, eu chego na casa da minha mãe. Mas é assim, na casa da mãe, do pai, você entra, você senta, você deita se quiser, você abre a geladeira, não é? Pelo menos assim que eu acho, né? Você não precisa pedir licença. É a casa paterna. E às vezes a gente tem um trato assim com Deus, né? Ô Deus, capricha aí, por favor. Quem sabe você poderia. E não tem a intimidade. Não tem a intimidade de relação, não tem a intimidade de expressão, não tem a confiança. Então, eu acho que a mensagem para nós é essa também. Vamos voltar a ser filhos? Vão voltar para a casa do Pai? Talvez a gente nunca saiu, ou talvez a gente voltou para a casa do Pai, mas como filhos. E pensar em tudo que implica esse ser filhos, né? E eu convido vocês a continuarem pensando e, né, refletindo sobre o que implica o ser filhos. Eu gostaria que cada um pudesse ir desenvolvendo esse aspecto. Talvez alguns estão mais perto e mais íntimos com o Pai, mas nunca é demais, né? Outros talvez estão naquela etapa assim, eu faço um tanto de coisa para Ele, né? Eu sou um bom filho, mas também está precisando se aproximar mais. Que o Pai mesmo nos ajude e nos atraia e nos leve mais perto deles, né? Vamos orar? Só repetir a frase que eu repeti: alegrem-se comigo, pois encontrei o que estava perdido. Tem constante festa no céu. Imagina, cada pecador que se arrepende tem júbilo no céu. Jesus é um organizador de festa, né? O pai, igual fez esse pai aqui. Então, você quer provocar júbilo no céu? Essa semana que começa hoje, que Deus te dê uma oportunidade, né? Gente, supera a vergonha, né? O complexo, não sei o que te impede, né? Porque às vezes a gente está como agente secreto de Jesus, né? Onde trabalha, onde estuda, onde mora. Que Deus te ajude a sair de tudo que te atrapalha. E pelo contrário, eu estava observando algumas atitudes de Jesus, quando ele multiplicou os pães e os peixes. Você lembra que os discípulos foram embora? Ele falou: pode ir, vocês pegam o barco e vai, depois eu venho. Por que ele ficou? Ele despediu cada uma das pessoas, até de noite. Esse tipo de envolvimento tinha Jesus com as pessoas, com as famílias, né? Vão orar para que Deus te dê uma oportunidade essa semana, né? Talvez você já tenha alguns discípulos ou discípulos que você compartilhou, ou talvez vai ser o primeiro. Não é tarefa só do casal de pastores aqui, é tarefa de cada um de vocês, o sacerdócio universal dos cristãos, né? Cada cristão é uma ponte que Deus usa para levar a presença dele para os outros. Vamos ficar de pé e orar por
Senhor, eu quero te agradecer esse tempo, sempre é renovador, animador, ler, refletir na tua palavra, Senhor. Obrigado pelas coisas que o Senhor semeou em cada um de nós. Eu peço que continue desenvolvendo, dando crescimento, edificando cada vida, Senhor. Obrigado por essa igreja, Pão de Vida aqui nesse bairro. Eu peço que pela tua misericórdia, pelo teu poder manifestado, se recebam os irmãos aqui todos os recursos que eles precisam. Oh Deus, levanta mais pessoas generosas, dispostas a dar. E também eu te peço para cada irmão que escutou a mensagem essa manhã, ao menos uma oportunidade essa semana, de sentir assim que estão sendo usados por ti para ir buscar o pecador perdido. Senhor, peço que dê atitude, dê as palavras, dê o amor no coração suficiente para fazer isso, Senhor. O Senhor conhece a realidade de cada um, sabe onde mora, onde vai, onde trabalha. Eu peço, Deus, que essa igreja se encha de pecadores redimidos por Jesus. Amém, Senhor. Louvado sejas. Te entregamos nossas vidas a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.